Oi pessoal, tudo bem? Hoje, essa semana, a gente dá continuação nesse grande propósito que Deus deu para mim, nesse testemunho vivo, e hoje nós vamos falar sobre travessia. Como é que está sendo essa travessia na minha vida, e tenho certeza que vocês também têm as suas travessias na vida de vocês. Graça e paz para todos, e eu vou começar com uma historinha da Bíblia em Mateus 14, 22, 28, que é quando Jesus estava com seus discípulos de um lado do rio, né, e pediu para eles passarem para o outro lado, e para que ele se despedisse, ele depois iria ao encontro dos discípulos. Então Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, e enquanto ele despedia da multidão. Mas o barco já estava a considerável distância e foi fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Jesus lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então é aquela passagem que Pedro anda sobre as águas e que os discípulos viram Jesus pensando que era um fantasma. Essa é a travessia das nossas vidas, nesse momento de cumprimento. Como eu falei no outro vídeo, eu iniciei essa percepção do propósito de Deus para mim quando em março abril por aí, e até hoje, até novembro, para se concretizar isso, é uma travessia. E essa travessia nós temos como esse dos discípulos, um mar fustigado por ventos que elevam as ondas e que faz com que até parece que nós vamos morrer nesse balanço do barco. E realmente tem um Deus lá de pé para nos segurar, para nos dar força e para nos mostrar o nosso caminho. Então a travessia ela é assim, mas a travessia também ela pode ser como no deserto, né? Como o maná que cai do céu, como o fogo que aquecia a noite do povo e como era a luz, como a nuvem que dava descanso e que dava conforto durante o dia, como a água que brota da pedra, como o mar que se abre, como uma segurança que Deus faz nos pequenos detalhes nossos. Quando a gente está numa angústia, num sufoco, que não sabe como vai fazer, ou que tem algum problema, seja na sua saúde, seja na área financeira, seja na sua empresa, de relacionamento, em qualquer situação, nós temos tempos de turbulência, de ventania, de ondas, de ventos fortes, mas nós temos também um tempo de maná, um tempo onde o fogo nos aquece, onde a nuvem nos dá conforto, onde a mão do Senhor está sobre nós, onde de uma hora para outra jorra água da rocha, se faz um milagre, mesmo não sabendo como que aconteceu, mas se faz, onde de uma hora para outra um mar se abre, uma porta se abre, quando muitas se fecham. Então essa é a travessia, e quando nós estamos nesse processo de realmente fazer o propósito de Deus nas nossas vidas, que se cumpra e que nós possamos realmente ouvir a voz dele e obedecer, é isso que acontece nas nossas vidas. Vai ter tempos de desertos, mas vai ter tempos também de abundância, porque Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus que realmente cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não faça. Ele é a plenitude da vontade do Senhor. No momento que nós estamos obedecendo, ele realmente se cumpre em nossa vida. E no momento que a gente está ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, se há uma conexão entre nós e Deus, entre o que ele quer de nós e o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer, muitas coisas nós vamos ter que abrir mão. Então essa travessia, ela não é uma travessia fácil.
é como a travessia do deserto do povo de Israel até chegar à terra prometida. E que aqueles que iniciaram, somente Caleb e Josué chegaram e cumpriram, entraram em Canaã. Os outros todos morreram no deserto. Quem foi os filhos que herdaram, mas não aqueles que saíram, por causa da murmuração, por causa que resolveram voltar para trás, por desobediência, porque desistiram. E o próprio Moisés não conseguiu entrar em Canaã por causa da murmuração desse povo. Então, às vezes também, aquele que está no comando, muitas vezes é penalizado. Isso é muito importante quando a gente realmente vive a promessa do Senhor. Como eu falei, Deus tem o lápis e nós temos a borracha. As nossas escolhas fazem com que a gente possa suportar a travessia ou desistir da travessia, ou desistir daquilo que Deus tem para nós, o projeto que Ele fez para cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe. E esse tempo de travessia, muitas vezes nós podemos estar sozinho ou podemos estar com alguém. Em Hebreus 11 fala dos heróis da fé, e muitos tiveram uma travessia sozinha. Em alguns tiveram alguém ajudando. O próprio Jesus, em alguns momentos tinha discípulos ao lado deles, em outros momentos ele estava sozinho. Então, nessa travessia, nessa tempestade, nessa diferença de cenário, de climas, que nem eu mesmo comentei, às vezes a gente está num projeto e Deus tira daquele projeto e nos coloca em outro projeto, até num cenário diferente, em geografias diferentes. Mas o que me chama a atenção é que Jesus insistiu para os discípulos irem. Os discípulos não queriam ir. E muitas vezes Deus nos insiste, vá, faça, tu tem que dar o primeiro passo. A mulher do fluxo de sangue, para ela atingir a orla, a borda, né, do manto do Senhor Jesus, ela teve que ir atrás. Imagina uma multidão na frente dele, que os discípulos disseram assim, meu Deus, tem tanta gente, como é que o Senhor sabe que alguém, todo mundo lhe tocou? Mas ele sabia que ele tinha dado uma bênção para alguém, que fluiu dele para alguém, aquela pessoa de fé. Mas para ela chegar até Jesus não foi fácil. Ela teve que pegar o medo, porque ela era uma pessoa que ela não poderia estar em qualquer lugar. Ela tinha que estar escondida, mas ela venceu esse medo, ela foi atrás, ela venceu a multidão e tocou na orla. Assim como o paralítico e os seus amigos, que fizeram entrar na presença de Jesus através de um telhado. Então, não tinha como chegar. E eles disseram, tem o telhado, vamos fazer pelo telhado. E assim é nós temos que ir dar o primeiro passo. E a outra coisa que me chama muita atenção aqui é quando Pedro diz, se és tu mesmo, que eu vá até ti. E Jesus disse assim, venha. Foi o primeiro milagre que eu vi na Bíblia, que não foi o comando de Jesus, mas sim Pedro. Pedro deu o primeiro passo. Ele disse assim, se és tu mesmo, manda que eu vá. E Jesus gostou da ideia e disse, venha. Então, nós temos que dar os primeiros passos. Não é alguém vir, ou Deus assim, ele vai abrir a porta, vai fazer tudo bonitinho. Não, ao contrário, é com muita dificuldade, com muita força de vontade, com muitas coisas que nós temos que, a nossa mente, o nosso pensamento e o nosso coração nos trazem dúvidas, nos trazem pensamentos ruins, tristeza, até mesmo assim, não acreditar em nós mesmos, nos dá uma sensação de, como Isaías falou, eu faço e as coisas não estão andando, não estão vendo. Essa é a questão. Então, o que eu vejo nisso? Quando Jesus disse, venha para o Pedro, é o foco. Nós temos que ter foco naquilo. O que fez o Pedro cair? Quando ele olhou para o vento e tirou a visão de Jesus. Então, ele não permaneceu mais no foco, ele foi olhar para o lado. E quando nós estamos nessa travessia, nós temos que dizer assim, é isso que eu tenho que cumprir, seja o que for, é esse foco, é para essa direção que eu vou. Nós temos que provocar os nossos milagres. Os milagres, eles não vêm. Deus sabe o que nós queremos, mas nós temos que orar e pedir.
Nós temos que fazer uma visão, o que eu quero, entendeu? Que, como diz em Abacuque 2:2, que diz assim, essa visão você escreve, talvez não se cumpra esse ano, mas ela não tarda, ela se cumpra. Então, a nossa visão, nós temos que ter foco, nós temos que seguir ela, nós temos que ir em frente, mesmo que não se cumpra no nosso tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é Kairos, é quando Ele quer. E para Deus, um ano é como um dia. Para nós é Cronos, é tempo do relógio. Um ano para nós, muitas vezes, parece uma eternidade. Outra coisa que me percebi nessa travessia, e isso também me levou a o barco de Jesus, são as alianças que nós fizemos. Muitas vezes as pessoas dizem assim, vai junto, nós vamos junto, vamos te ajudar, e quando viu, essas pessoas não suportam a chuva, nem as ondas, nem os ventos, nem o mar. Então nós precisamos de alianças que sejam verdadeiras, que suportem o vento, que suportem as ondas, que suportem a água, que suportem os processos, adversidades e os tropeços. E Deus me fala muito, né, dessa questão de alianças. Ele fala em sua palavra que em tempo de angústia o amigo se torna irmão, e nesse tempo também pode-se perceber o inverso, que o irmão se torna amigo. Então, nesse tempo de angústia, dessa ansiedade de se vai dar certo, não vai, é isso mesmo, tenho que dar o primeiro passo tem que ser sozinho, tem que ser na fé, tem que ser em obras. Nessa angústia, Deus nos alimenta e Deus nos faz com que a gente tenha fogo e a gente resista a essa crise. Então, nesse tempo de angústia, eu vi muitas pessoas que comiam em minha mesa e não estão mais comendo. Eu vi muitas pessoas que estavam comigo e não estão mais e nem se despedem. Essas são alianças de papel, essas são alianças que com qualquer coisa ela se esvassa, ela se desmancha. E Deus falou também, não viva o otimismo como fé, porque o otimismo é sentimento. Quando você tá bem, teu dia tá bem, você tá bom astral, tá tudo bem, é otimismo. Mas a fé é aquela que mesmo no dia ruim, você sabe que alguma coisa vai dar certo. Então, isso não é otimismo. E essa travessia, ela me ensinou como se fosse uma peneira. Ela peneirou, separou o fútil, o passageiro, o frágil, do bom e do puro. Ela fez que eu realmente amadurecesse mais na palavra, que eu amadurecesse mais nas minhas convicções, naquilo que eu acredito e naquilo que eu tenho que ser, suportando o processo de acessar um novo nível com Deus, um novo tempo de Deus na minha vida, um novo cenário, um novo projeto, tudo dentro da promessa do Senhor, daquilo que Ele tem preparado para mim desde o ventre, que eu não sabia como que era esse projeto. Eu pensava num outro projeto e Deus assim, em quem tu confia? E daí Deus mostrou o projeto e diz que nem Jesus falou para os seus discípulos, vá, atravessa, entendeu? Vá, faça o teu primeiro passo. A travessia você vai ter que atravessar sozinho. Quando você realmente estiver em perigo, eu estou lá para te ajudar. Foi isso, essa passagem que Deus me mostrou na minha travessia e que realmente caiu a ficha em mim. Quando nós vamos iniciar uma travessia, a gente sempre inicia com bom aspecto, com otimismo, com animados, empolgados, motivados, mas a travessia, ela tem as turbulências, elas têm as ondas altas, ela tem os ventos, ela tem realmente o balanço. E aí é que Deus fala da questão do livre-arbítrio, da questão da tua escolha. Tu vai desistir, voltar para trás, ou tu vai seguir em frente? Vai cumprir aquilo que eu tenho te dado. Então, isso me falou muito, porque nessa travessia eu tenho momentos de ondas calmas,
mas tenho momentos de ondas enormes. Tenho momentos que eu tenho alguém do meu lado e tenho momentos que eu estou sozinha. E isso, Deus me falou muito que quando eu estou fazendo alguma coisa, eu carrego a marca dele, porque esse propósito não é meu, é dele. É isso que eu tenho em mente, é o foco de entrar na questão do Pedro, de cair. Ele desfocou de Jesus e afundou. É a mesma coisa que Deus falou. O que eu quero que tu fale é que tu está carregando uma marca, e essa marca sou eu. Quando Deus falou de promessas, né? Ele falou uma passagem que diz: bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar fim que você deseja. E essa declaração Deus falou ao seu povo, está em Jeremias, quando eles estavam no cativeiro. Então Deus é Deus de promessa. Ele está contigo no pior momento e também no melhor momento. E Ele não deixa de ser nosso Deus se a gente está no pior momento ou no melhor momento. Ele não deixa de ter pensamentos de paz, porque o dia é meu, diz o Senhor. E a travessia, ela nos faz crescer, ela transforma o otimismo em fé, ela transforma no puro mais puro, ela transforma o meu melhor, o meu testemunho vivo. Então, o meu melhor é o que o Deus faz em mim. O meu pior é o que eu faço em mim. É o meu livre-arbítrio. Deus nos chama para vivermos a promessa dele. E é ele que nos sustenta na travessia. E mesmo é ele que espera por nós no outro lado. E ao chegarmos lá, não há falta de pão, nem de alianças, nem de amizades, nem de testemunhos. Porque Deus nos chama para andar, é o mesmo Deus que nos sustenta no meio de todos os nossos dias, nos nossos dias de angústias, de aflição e nos nossos dias de vitória e de alegrias. A palavra do Senhor diz: clama a mim e eu te respondo e anuncio coisas grandes e insondáveis que não sabes. Eu acho linda essa palavra. Eu acho lindo porque na travessia é o tempo que a gente mais clama ao Senhor, é o tempo que a gente mais ora. E os céus, ele só se move quando nós fizemos esse movimento. Se nós clamamos, o céu responde. Se nós damos um passo, o céu se move. Se nós liberamos uma palavra, declaramos, profetizamos, ele se move. Se nós apresentamos o nosso coração perante o Senhor, o céu se move. Se estamos semeando, o céu se move. Se nós enterramos a semente, o céu se move. Porque enquanto a semente está na nossa mão, nós temos o poder dessa semente. Quando a gente coloca na terra, seja na terra, na pedra ou em qualquer outro lugar, essa semente, ela já não pertence a nós. Pertence aonde nós semeamos. Daí aquela pessoa pode ser uma terra fértil, pode ser uma pedra ou pode ser um espinheiro. Quando nós clamamos a Deus, o céu se move. E aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, a porta se abre e Deus responde. E muitas vezes Deus não responde, talvez seja pela nossa apatia, porque nós não fizemos, nós não clamamos, nós não oramos, nós não fizemos o primeiro passo, nós não nos movemos. E Deus só responde, o céu só se move quando nós fizemos esse movimento. O movimento do primeiro passo, assim como Pedro deu, assim como a mulher do fluxo de sangue deu, assim como os amigos do paralítico fizeram isso. Deus constrói caminhos somente quando propomos a construir o caminho. E quando passarmos, Ele dá um acesso a um novo caminho. Em Jeremias 17 diz, acho linda essa passagem, bendito é quem confia no Senhor. Como uma árvore plantada junto às águas estende as suas raízes. Não teme o calor. As suas folhas estão sempre verdes. Não fica ansioso no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Porque na seca das raízes se aprofunda, as raízes se tornam mais profundas. Deus toca na dependência dele.
Quanto mais dependentes nós somos, mais raízes profundas nós fizemos. E quando que nós dependemos de Deus? Na seca, quando a gente está com problema, quando a gente tem desafios, quando a gente tem levante, quando a gente tem tropeço. E só para terminar, eu vou falar 3 passagens bíblicas que eu acho lindas e que gostaria muito que vocês colocassem isso no coração e na mente de vocês. Hebreus 13:5 fala: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isaías 49:15-16, haverá uma mãe que possa esquecer do seu filho? Embora ela possa se esquecer dele, eu não esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. E Salmos 3:3 diz: Senhor, és o escudo ao meu redor, és a minha glória, é aquele que ergue a minha cabeça. Olha só, Hebreus fala que ele nunca nos abandona. Em Isaías fala que ele tem nós escritos na palma da mão dele. E em Salmos 13 ele fala que ele levanta a nossa cabeça. Então, o que nós mais queremos disso durante uma travessia? Que Deus esteja conosco, que nunca nos abandone, que nós estejamos escritos na palma da mão dele e que ele levanta a nossa cabeça e nos dá vitória. É isso que eu tenho para vocês. Gostaria aqui de dizer que Deus nos mostra algo que não é para qualquer um. Nos faz sábios com sua sabedoria divina para discernirmos, mas por ninguém sermos discernidos. Entender o mover do Senhor em algo novo na nossa vida. Pai, nesse momento em que nossa travessia, que nenhum seja escolhido deixado para trás. E no momento do dia mau, venha à nossa memória a palavra que nos dá esperança, que a mão do Senhor, do tamanho da mão do homem, esteja sobre nós, anunciando o novo na nossa vida, o ousado, porque o Senhor não nos dá espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A próxima mensagem nós falaremos do renascer do Senhor Jesus diariamente em nossa vida, que é o Natal. Deixa o like, façam seus comentários aqui da primeira e da segunda. Estamos aqui para realmente querer, se alguém precisa de uma intercessão, de alguma coisa, pode colocar nos comentários. Está aqui embaixo o grupo Cartas de Deus para mim, o link para entrar e também o meu @. Compartilhe também, porque isso é para nós realmente crescermos na estatura e na presença do Senhor, do Deus nosso, Pai Todo-Poderoso, que nos dá a vitória do dia a dia. Até mais!